a gente vai trabalhar o texto dissertativo argumentativo em suas diversas partes, em suas diversas estruturas. Item número 1, o conteúdo. Então vamos falar sobre o conteúdo. Que conteúdo um leitor espera encontrar em um texto do tipo dissertativo argumentativo? Ora, a primeira coisa que você mesmo deve se perguntar é o que é o ato, o que significa o ato de dissertar. Dissertar é defender uma ideia, uma opinião, um ponto de vista. Isso num texto dissertativo argumentativo. Então, vai ser apresentado para você um tema e você deve manifestar uma opinião, um ponto de vista sobre aquele tema. Vou dar um exemplo relacionado ao Enem. Em 2005, o tema do Enem foi o trabalho infantil na realidade brasileira. Ora, o que a banca esperava de você? Que você manifestasse uma opinião acerca do trabalho infantil. Se você concordava ou se você discordava, se você via possibilidades de solucionar um problema que atinge a tantas crianças na realidade brasileira. Bom, esse é o objetivo básico de uma dissertação. Entendido o que é ponto de vista, agora você vai ter que se preocupar com a defesa desse ponto de vista. Uma coisa importante você saber, qual o objetivo da sua defesa? O seu objetivo vai ser convencer, ou pelo menos ser convincente em relação ao leitor. E você vai convencê-lo, ser convincente, se utilizando dos chamados argumentos. Na aula de desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias argumentativas, como interligar os argumentos e como tornar o seu posicionamento bastante interessante aos olhos de um leitor. Item número 2, a gente vai falar agora um pouco sobre estrutura. A estrutura do texto dissertativo é básica e lógica. Por que lógica? Porque como tudo na vida tem um início, um meio e um fim, a redação também vai ter um início, a redação também vai ter um meio e a redação também vai ter um fim. Ao primeiro parágrafo, o de início, nós damos o nome de introdução e a gente vai ter um módulo só para falar sobre isso. Ao meio, nós damos o nome de desenvolvimento e já guarda o que eu vou dizer. O ideal é que você faça 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. E o último parágrafo é chamado de parágrafo de conclusão. Genericamente, o que você deve fazer em cada um deles? Na introdução, o ideal é que você apresente para a banca o tema, mostrando que você o compreendeu e ainda demonstre de algum modo o seu ponto de vista, a sua opinião acerca do tema que foi proposto. No desenvolvimento é que você vai trabalhar os argumentos, ou seja, se você tem 2 argumentos para defender o seu ponto de vista, então você vai escrever 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você tem 3 argumentos para defender o seu ponto de vista, o ideal é que você faça 3 parágrafos de desenvolvimento. Uma dica, nunca faça um desenvolvimento com um parágrafo só ou com mais de 4 parágrafos. Isso porque você vai acabar tendo pouco espaço para desenvolver seus argumentos e muito provavelmente sua redação vai ficar superficial e sua nota vai ser prejudicada. Na conclusão, você deve fazer uma síntese do seu ponto de vista e do texto, com alguns elementos diferenciais sobre os quais a gente vai falar no módulo apropriado.